Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live. Sim, 6 minutos atrasado. Bom, eu não sei quando eu vou fazer uma live no horário, mas enfim, quando não tem uma coisa é outra, mas vamos lá. Hoje nós estamos no terceiro episódio do cadastramento das miniaturas Chevrolet. Vamos fazer aqui, ó, mexida na câmera. E separamos mais 14 miniaturas, né, da coleção que foram cadastradas antes do advento do Hot Wheels Showcase app. Vamos fazer esse cadastramento hoje. Um pouquinho diferente, vamos tentar fazer mais fluido, como tem acontecido, né? E, bom, é isso. Vamos lá pro estúdio de uma vez, para a gente não perder tempo. Vai aparecer um Porsche ali intruso, mas ele não é do cadastramento, é só a imagem de referência, tá? Então, vamos lá para o quarto. Peraí, a luz atrapalhando aqui. Deu. Ali. Tentando ajustar aqui a câmera, como ela é apoiada no. Acho que agora está bem. Vamos arrumar o Porschezinho ali no canto, tirar da nossa base. Puxar o telefone com o aplicativo. Então, pessoal, para quem está começando agora, assistindo pela primeira vez, hoje, né, as lives de terça e quinta, elas têm sido realizadas para o cadastramento das miniaturas que não foram que foram abertas antes da Hot Wheels lançar o aplicativo Hot Wheels Showcase app. Então, são miniaturas que foram para o expositor sem ter uma. Como é que eu vou falar? Sem ter o cadastramento realizado. Tem um acidente aqui na minha ausência. Bom, sem ter o cadastramento realizado. Então, nós estamos fazendo na realidade um inventário de toda a coleção e cadastrando o aplicativo no Showcase, até para que se tenha uma noção exata de quais miniaturas que nós temos e também evitar a aquisição de miniaturas repetidas. Então, passamos por todos os fabricantes, estamos nos dois últimos agora nesse instante, que é a Chevrolet e Ford. A Chevrolet vão ter 5 episódios e da Ford são 4 episódios. Então, nós estamos agora no terceiro da Chevrolet. Eu vou exibir a miniatura, né, na câmera ampla, que é essa que vocês estão vendo agora ali, que aparecem esse expositor, as miniaturas na tela. Na sequência, eu vou para a câmera do detalhamento, a gente vê a miniatura muito aproximada, para ver os detalhes de cada miniatura. E depois, por último, nós voltamos numa versão ampla, mas com uma alteração que vai aparecer a miniatura na rotativa, né, na plataforma rotativa, e faremos o cadastramento, a identificação e o cadastramento dessa miniatura no aplicativo Showcase app. Então, tendo explicado a dinâmica da live, vamos começar. Vamos iniciar com uma caminhonete, tá bem? Então, vamos olhar aqui embaixo, que é uma Chevy Silverado 83. Agora nós vamos para o detalhamento. Então, essa é uma Silverado muito bonita. Aqui os detalhes dela. A lateral toda azul, com uma faixa branca. E nós temos aqui uma faixa dourada embaixo. Bandeirinha da Hot Wheels.
Aqui deveria estar escrito, acho que Silverado ali, mas não está aparecendo. Os pneus com a lateral branca, né? Não é só a faixa, a lateral toda. Na frente nós não temos detalhamento de farol. É só o cromado da cor da base, né? O prateado da cor da base. O capô mantém a faixa branca, as faixas brancas e as faixas douradas. O interior dela é branco. Na traseira temos, parece um banco virado para trás ali, não sei exatamente o que é isso. E a customização do fundo, para poder rebaixar ela, em que a caçamba é recortada para criar espaço para as rodas. Do outro lado ele tem o mesmo grafismo, só que desse lado ela está íntegro as letras, né? Nós temos a mesma pneu, mesma lateral, e agora aqui ó, a gente consegue enxergar Silverado. Está escrito 83 ali, 83 Silverado. Bandeira da Hot Wheels, as mesmas faixas, né? A branca, as faixas douradas com brancas mais embaixo. Tá? Na base nós temos 83 Chevy Silverado, o SKU dessa miniatura HCV 33. Então na tela nós temos agora 83 Chevy Silverado, da linha básica de 2025. O índice dela no ano é 157 de 250. A subsérie HW Hot Trucks. O número dela na série é o 9 de 10. O SKU dessa miniatura é o HYY91. E o casting que deu origem a ela é o HCV 33. Vamos cadastrar. E vamos partir para a próxima. Boa noite, JJ. Estava dando uma revisada aqui no computador que está dando uns travamentos aqui. O computador tem muita coisa aberta na máquina. Bom, mas enfim, boa noite. Não. Comprei essa Silverado, mas não tenho coragem de tirar do blister. Tirar da embalagem. Não, tem umas miniaturas que a gente não tem coragem mesmo. Até hoje apareceu uma aqui que eu não vou ter coragem de tirar, né? Uns acho que não sei. Mas enfim, vamos para a próxima aqui, miniatura.
Te digo que ela é bem mais bonita fora do blister, tá? Bem mais bonita fora do blister. No blister a gente não consegue ver direito os detalhes dela. Então vamos pegar aqui vamos para um Camaro. Nós temos aqui um 2013 Copo Camaro. A câmera tá certa? Tá. Vamos para o detalhamento. Na frente não temos detalhamento de farol, nem de sinaleira, né? Pintura lisa. Na base, 2013 Copo Camaro. Não temos número de SKU nessa base. Vamos para o cadastramento. Em 2013, Copo Camaro é dos packs de 5 do ano de 2023. O pack que ele veio é o Carmite, né? Carmite 5 packs do ano de 2023. O SKU dessa miniatura é o HH076. O casting que deu origem a ele é o BDC 72. Vamos cadastrar e partir para a próxima. Olha, eu não sei se tem alguma coisa em comemoração à Copa, até porque tem questão de direitos, né, de marca e essas coisas. Então são contratos, eu não sei. Eu não sei mesmo, eu não vi nada a respeito. E acho que já teria vazado se tivessem feito, tá? Mas eu não descarto. De repente, aguardando mais próximo para lançar, algo do gênero. Vamos agora para. Vamos ver aqui. Vamos pegar um carro mais elevado aqui. Câmera aberta. Esse aqui é um. Não temos. Não temos nome. Vou ter que descobrir aqui depois. Porque agora eu não quero chutar se aqui se é um Bel Air ou não. Vamos para cada detalhamento.
Na traseira aqui nós temos a bandeirinha da Hot Wheels, Firestone, rodinha tradicional, Chevrolet, barra V, barra V, 35 Terror na porta, número 427, que é o tamanho do motor, Vetsukai Fabrication. Na frente não temos detalhamento de farol e sinaleiras, aí o motor aqui exposto, aqui é o motor grandão. Os vidros ali, ó, o acrílico é roxo. Do outro lado repete o mesmo grafismo. Vetsukai Fabrication 427, 35 Terror, Chevrolet, B/V e na traseira Firestone. Não temos detalhamento de placas ou sinaleiras, de placa ou sinaleiras, né? E na base nós não temos nenhuma informação ali. Só diz aqui, ó, 2012, Mattel, e tem um SKU, ó, é o X1634, por ele que nós vamos localizar a miniatura. Então, X1634. Essa miniatura é um Bel Air, então acabei acertando, né? Então é um 55 Chevy Bel Air Gasser, versão levantada, né, para arrancadas. É da linha básica de 2023. O número dessa miniatura no ano foi o 110 de 250. Da subsérie HW Gassers, o índice na subsérie é 1 de 5. O SKU dessa miniatura é o HKK26 e o casting é o X1634. Vamos para o cadastramento. Vamos partir para a próxima. Agora vamos pegar um carro baixo, já que foi citada a Copa, que é um evento de comemoração. Aqui temos um Camaro, aqui um Custom 68 Camaro. Série comemorativa 57 anos da Hot Wheels, que ainda se acha, né, nas lojas. Né? É uma miniatura camaleão, uma miniatura bem bonita, né? E a Hot Wheels escolheu o roxo com o dourado para fazer a coleção comemorativa desse ano. Cada ano eles escolhem uma cor diferente. Agora sim. As diferenças de tom, ó. Aqui, ó, ficou bem azulada. Agora já mudou o tom. Conforme a luz, ele vai mudando o tom. É uma pintura camaleão. Então, o que nós temos aqui? É um Custom Camaro com essa pintura especial, que ela muda de cor. Você vê na imagem, ela tem uns pontinhos que são azuis, outros pontinhos que são roxo. Então, dependendo da luz, dá mais destaque para um ou para outra cor, né? Que dá esse efeito de camaleão dessa miniatura, dessa pintura, né? Então, na traseira, Goodyear, a roda com borda dourada. Na porta nós temos o número 57, que são 57 anos da Hot Wheels, em dourado. O escapamento que sai pela lateral do paralama. Na frente nós temos toda a frente em dourado, né? Que esse é o padrão, né? Dourado com
com essa cor, esse púrpura, esse roxo. Depois faixa azul com dourado no teto, no capô, no teto e na traseira. Não, na traseira não tem. Do outro lado repetimos o grafismo. Ali os 57 anos. Na traseira não temos detalhamento. E na base nós temos Custom Camaro 68, o SK1 que aparece na base e o HKG 68. Vamos para o cadastramento. Essa coleção JJE, ela é legal. Ela tem vários carros. E tem um que é muito legal, que é o Cobra, o Shelby Cobra, também nesse tom. Tem outro, tem um Jeep, não é Jeep. Agora eu puxo a coleção completa ali. Vamos lá. Então, Custom 68 Camaro. A coleção foi em 2025, né? O aniversário de 2020, em 2025. Lançamento 2025. O segmento é temático, né? Aí nós temos Purple and Gold Mix 2. Então, Camaro, o SKU é o JDM26, o CAT que deu origem a essa miniatura é o HKG68. Essa miniatura já estava cadastrada, então eu errei na hora de colocar no expositor, que eu boto as miniaturas já cadastradas viradas para um lado e as não cadastradas para o outro, né? Então eu peguei ela errado ali no expositor, mas enfim, não faz mal. Então aqui, vamos para a série, ó. A série é essa aqui que está no meu dedo, ó. Purple and Gold. Não, que eu disse, ó. O Camaro, aí nós temos aqui, ó, esse aqui que é um fantasia, mas é um carro legal também. Tem aqui ó, o Nissan Patrol. O Shelby Cobra que eu comentei, ó. Miniatura bem legal. Aí tem aqui o Porsche. Esse aqui dificilmente vai se achar, tá? O Porsche sempre some, né? Esse aqui dificilmente vai se achar em algum lugar. E o Chase. Que o Chase dessas coleções, elas são douradas, né? Vamos puxar aqui o 25º aniversário, que tem o Mix 1 também. Então, que era do Mix 1? O Baja Bison. Ele era o Chase. Aí nós tínhamos aqui o Muscle and Blau. Cadê? O Jeep J110. J10, desculpe. O Fusca. O Volkswagen Baja Bug. Esse aqui dificilmente vai se achar. Aí temos o D-Muscle. E o Corvette 55. Então essa é a série completa de aniversário dos 57 anos que foi feita em 2025. Né? Feito? Vamos para a próxima.
Essa série todo ano a Hot Wheels faz, que eu não tenho aqui aberto. Alguns estão na tela aqui, ó. Peraí, vamos puxar aqui, ó. Da série Purple and Gold, ó. Aqui é o portezinho. Porsche. Corvette. Ó, e o Shelby Cobra ali. Se eu não me engano, ainda tem alguma coisa na LD Minis, tá? Que já tá difícil de achar essas coisas, essas miniaturas, mas acho que ainda tem alguma coisa ali na LD Minis. O que que tem, eu não sei. Mas acho que tem alguma coisa ali. Eu suspeito que tenha o Camaro e o e esse Corvette, talvez. Não, Corvette não, o Shelby. Acho que esses dois tem. Bom, mas aí tem que ver com a Sibéria ali, certo? Bom, aí esse ano foi o púrpura, aí tivemos azul, né? Esse ano, acho que agora é azul, né, de aniversário. Teve uma preta, que essa preta eu tenho, não cadastrei, eu não abri ainda. Eu consegui a coleção, um mix completo. É preta, muito bonita também, ficou preto com dourado. E a Hot Wheels vai mudando as cores, né? Conforme o ano. Cada ano ela elege uma cor, né? As miniaturas vêm com esse número na porta e vai trocando, né? Mas é sempre assim, sempre tem dois mix, oito com essas miniaturas ali e é difícil de achar. E o Chase é dourado. O Chase é sempre dourado. Bom, vamos para a próxima aqui. Vamos pegar uma de Velozes e Furiosos agora. Estou na câmera certa. Aqui nós temos uma. É o caminho. Essa aqui foi uma briga para se achar, porque além de ela ser muito bonita, ela tinha na cartela a indicação que era dos Velozes e Furiosos. Aí o pessoal que faz revenda, né, pegava direto, isso é porque ela foi lançada antes de aparecer as Ferraris, então nós não tínhamos ainda o hiperfoco da revenda nas Ferraris. Então o pessoal pegava as outras miniaturas. Então, e essa aqui foi um dos alvos, né, quando do lançamento dela. Então não se achava esse carro aqui, era muito difícil de achar. E ela foi vendida por valores bem altos, né? Uma miniatura muito bonita, não por ser do Velozes e Furiosos, ela é bonita por si só. Mesmo que não tivesse nenhuma indicação, nada que referência, ela seria bonita assim, ainda assim, porque ela é preta fosco. É, preta fosco, rebaixada, ficou muito legal esse carro. Então na traseira aqui que nós temos aqui, ó, eu Camino como letreiro, né, as letras laterais bem grandes ali. Ela rebaixada, roda com borda cromada, maçanetas ali cromadas. À frente não temos detalhamento de faróis, né, e placa. Ela continua com o preto fosco, que até acho que nem é preto fosco, é acetinado. É um meio termo, ela tem um pouquinho de brilho. Ó. O fosco não tem brilho nenhum, ela tem um pouquinho de brilho, então ela é acetinada, não é fosca. Então, do outro lado repete o grafismo, a lateral é exatamente a mesma, né? Com exceção de um pequeno detalhe. A gente já vai chegar nele. Aqui desse lado fica o bocal do combustível, que é a diferença para o outro lado. Então, o Camino está escrito ali, bem no centro da tela, a entrada, né, a portinha que protege a entrada de combustível.
Na traseira nós temos a inscrição Chevrolet, detalhamento de sinaleiras. Não temos a placa. E agora na base, 1967, El Camino, HNT 10. HNT 10. Vamos colocar na nossa base e localizar essa miniatura. HNT 10. E a transição da câmera que faltou. Bom, agora sim. Então, o que nós temos aqui? Chevy El Camino. Essa é da linha básica de 2025. Tem versões nessa Chevy El Camino, outros anos, mas com alguma diferença. Diferença nas rodas, por exemplo. Depois nós voltamos ali para ver esse modelo, tá? Então, 2025, o índice dela no ano é o 147D250, da subsérie HW Screen Time. O índice na subsérie é o 9 de 10. O SKU dessa miniatura é o HYY83. O casting que deu origem a ela é o HNT10. Vamos fazer o cadastramento. Mostrar aqui a cartela, porque ela tinha indicação do Velozes e Furiosos, então esse foi um dos motivos que ela sumiu da prateleira, mas ela sairia naturalmente por ser bonita, né, como foi dito anteriormente. E agora o casting, ó, olha só o que eu disse, ó, variação de 2023, está bem mais perto aqui. Chevy é o caminho, quase igual, só que o que muda é a roda. Essa roda aqui é toda prateada. É outro formato e é toda prateada. É outro desenho, né? E aqui tá no silver também, né? Que aí ela tem detalhamento. Vamos lá aqui. Detalhamento de para-choque. Que essa da linha básica não tem. Cadastrado, vamos para a próxima. Agora vamos por um carro que existe, mas não existe. Que nós temos aqui um Volt, né? Um Volt, né? Só que aqui é um Super Volt. Então seria um carro elétrico para arrancada. Aqui, ó, Chevrolet Super Volt. Salvo algum engano, né? Esse carro aqui não existe. Ele foi feito pelo pessoal da, da Mattel, né? Imaginando um Volt de arrancada, com um motor elétrico gigantesco, que a gente pode ver no capô ali. Vamos para o cadastramento. Cadastramento não, para o detalhamento. Aqui na porta, a inscrição Volt e a bandeirinha da Hot Wheels. Depois na frente, aqui o destaque é o motor, né? Motor gigantesco, né?
Aqui na traseira, abaixo do aerofólio, temos um paraquedas bem grande. Na base, Chevy Supervolt, não temos SKU dessa miniatura. Vamos buscar por nome. Teve alteração de nome. Alteração de nome. Vamos lá. Tem curiosidade nessa miniatura aqui. Então, reparem no nome aqui. Ela é um Chevy Supervolt. Que nós temos aqui na base. Chevy Supervolt. Tá? Então, uma miniatura de 2025, da linha básica. O número dela é a 101 de 250, da subsérie HWEV. O índice na série é o 7 de 10. O SKU dessa miniatura é o HYY99. O casting que deu origem a ela é o CFH08. Vamos para o cadastramento. E agora nós vamos ver a curiosidade. Então, Chevy Supervolt. Se nós formos buscar pelo casting, olha o que nós temos. Supervolt em 2026. 2025, Chevy Supervolt. Em 2024, Supervolt novamente. Nos packs de 2023 que foram abertos, que eu vou puxar agora a miniatura, Supervolt também. Ou seja, é Supervolt praticamente a, toda a série de miniaturas, desde que iniciou em 2015. Mas no ano de 2025, por algum motivo, eles botaram Chevy Supervolt. Vamos puxar ali a de 2023 rapidinho. Vamos fazer a comparação. Para ver o que tem na base. Olha só a base. Supervolt. Então eles fizeram mudança na base. Supervolt, em 2023. Em 2025, ela é Chevy Supervolt. Então, por que fizeram isso? Eu não faço a mínima ideia, porque parece ser a mesma. Vamos ver aqui. A base parece ser a mesma, mas teve mudança de nome. Mudou as letras também, ó. Aqui, ó. Nessa aqui, ó, o Malásia tem letra minúsculas e pequena. Aqui o Malásia está escrito em letras maiúsculas, ó, e maior e acima. Então é Mattel, Made in Malásia e depois o endereço. Mattel, o endereço e Made in Malásia. As diferenças de base, anos diferentes. Agora 2026 diz, né, pelo aplicativo que ela é Supervolt, então seria igual essa aqui. Então, um único ano que saiu Chevy Supervolt é essa aqui de 2025. Uma pequena curiosidade a respeito dessa miniatura.
Vamos para a próxima. Vamos puxar uma caminhonete. Nós temos aqui uma Silverado EV RST. Vamos para o detalhamento. Esse caminhonete está bem bonito. Já tem detalhamento de sinaleiras. Na lateral dela, ali, parece pintura, mas não é pintura nas maçanetas, tá? É reflexo. É toda preta. E uma pintura brilhosa, então o reflexo na luz parece que é prata, mas não é. Então, Silverado, inscrição em prata na base da porta. Na frente nós temos o logo da Chevrolet, detalhamento de sinaleiras e faróis. E um RST. RS em vermelho e T em prata. Depois do teto não temos nenhuma inscrição. E ela tem uma curiosidade, tá? Que faz parte do modelo original. Vocês estão vendo as pranchas de surf ali? Agora quando a gente virar a miniatura vindo no sentido contrário, nós vamos poder ver um detalhezinho diferente ali. Faz parte do modelo de verdade. Então repete o mesmo grafismo, toda preta, apenas inscrição silverada na lateral. E desse lado tem um bocal de combustível. Agora aqui na traseira nós não temos detalhamento, mas agora aqui nós vamos tentar focar, ó, lá dentro. Ó. Estão vendo ali dentro? Tem as pranchas de surf que são maiores que a caçamba. Vou tentar apontar com uma chavezinha. Aqui. Bem aqui na ponta da chave. Ó. Aqui são os bancos, tá? E o fundo da caminhonete. Que ele deita. Tentando pegar o foco ali. Então, essa parte aqui deita, que seria o fundo da caminhonete, para aumentar o compartimento de carga. Aí ele abre um vão. Ele abre um vão na caminhonete e permite uma carga maior. Então isso pode ser feito de verdade na caminhonete mesmo, uma reinvenção da Hot Wheels. O vidro daqui de trás ele sai, e a parte traseira ela deita. Ela deita sobre os bancos traseiros e aumenta o compartimento de carga. É um recurso bem interessante do carro original. Ali. Bom, e agora a base nós temos aqui Silverado EV RST. O SKU da miniatura que tem origem a ela é o HRY63. Vamos para o cadastramento. HRY63. Essa é a versão preta. Câmera certa, tá. Então, Silverado EV RST, da linha básica de 2024. Ela é o número 110 de 250, da subsérie HW Green Speed. O índice na série é o 8 de 10.
O SKU dessa miniatura é o HTD57. O casting que deu origem a ela é o HRY61. Vamos cadastrar. Feito. Vamos para a próxima miniatura. Agora nós temos um Corvette 68 Gas Monkey. Okay. Detalhamento. É dourado. Essa aqui é fosco. Lembram que eu comentei que o Caminho do Velozes e Furiosos, ela era acetinada? Essa aqui, ó, não tem brilho nenhum. Essa aqui é pintura fosca. A outra tinha um pouquinho de brilho. Pequeno, mas tinha. Então ela é acetinada. Essa aqui é fosca. Do outro lado, repete o grafismo. E na base nós temos Gas Monkey, 68 Corvette. Aí o SKU dessa miniatura é o DHN90. Agora vamos fazer a localização pelo SKU. DHN90. Boa noite, Leonardo. Não, o Rubinho a gente faz brincadeira, mas o Rubinho é um dos melhores, foi um dos melhores pilotos que a gente teve na Fórmula 1. O cara manjava muito, e a gente vê pelo acelerados ali, o que ele conhece de carro, né? O Rubinho acho que foi muito prejudicado quando ele teve ao lado daquele piloto que eu nem gosto de falar o nome. Bom, mas enfim. 68 Corvette, Gas Monkey, 68 Corvette Gas Monkey Garage. É uma miniatura de 2023, da linha básica. O número na série é 139 de 250. Da subsérie HW Dream Garage, o índice na série é o 5 de 5. O SKU dessa miniatura é o HKH23 e o casting DHN90. Vamos fazer o cadastramento dela. E depois vamos ver o seguinte, ó. Temos essa versão aqui e ela era o Super, tá? O modelo que foi escolhido para ser o Super.
né, por questões óbvias. Esse que nós mostramos não é o Super, né? O Super tem a base vermelha, ali, ó. A nossa não é a base vermelha. Até a nossa é mais bonita, a comum é mais bonita que o Super, né? Que é difícil de acontecer, né? E esse, o Gasmonking, é o programa que é de TV, né? Programa de customização de carros, né? Vamos voltar aqui para nossa. Mais uma olhadinha e vamos partir para a próxima. Vamos para mais um carro levantado. No final eu peguei dois iguais. Peguei dois iguais. Pô, mas enfim, já era. Tá aqui, vou mostrar. Temos um Bel Air Gasser. Nós mostramos um azul há pouco tempo. Na traseira, Goodyear, JC. Aqui na porta temos High Roller. E a bandeira da Hot Wheels, o motor 454. HW Speed Shop. Na frente não temos nenhum detalhamento, aí o motorzão, né? O teto com algumas linhas. Do outro lado repete o grafismo. HW Speed Shop, 454, High Roller, Goodyear, J/C, aí o bocal de combustível que fica desse lado. Nenhum detalhamento da traseira. O vidro dessa aqui tem umas palhas ali por dentro. E na base nós não temos nada, né? Assim como aconteceu com a outra, só temos o SKU. X1634. Vamos colocar ali. Essa nós temos aqui. É um 55 Chevy Bel Air Gasser. Ele é do ano de 2025, dos PECs. Ele era do PEC HW Gasser. O SKU dessa miniatura é o KK051. O casting que deu origem a ela é o X1634. Fazendo o cadastramento. E vamos partir para a próxima. Com tempo de uma hora. Tem. Eu sei que tem alguma coisa ali. Não sei se tu achou onde, na LD mesmo? Eu sei que ali tem, tá? Alguma coisa. Acho que tem o. Eu acho que tem o Shelby Cobra também, mais outros. Pesquisa pela série. Bota Gold, por exemplo, na busca lá, porque a série é Purple and Gold. Então deve aparecer os que tem ali pelo cadastro do nome. Eu acho que tem alguma coisa assim. Bom, vamos para agora, vamos pegar uma caminhonete aqui. Uma caminhonete pequenininha. Aqui, ó. Chevy Luve. Custom Chevy Luve de 72. Uma caminhonete bem pequenininha. Pessoal que é mais novo, né?
acostumado com S10, a Hilux, né, do tamanho atual, essas caminhonetes incharam, né? Elas cresceram muito. Elas eram bem pequenininhas. As caminhonetes antes, elas eram praticamente o mesmo tamanho de uma Saveiro, que é pequena a Saveiro, né? Comparado com uma Hilux, ela é uma Amarok, ficando no mesmo fabricante. As caminhonetes eram bem pequenininhas. Então a gente pega uma Toyota antiga, ela é bem pequenininha. E essa Chevy Luve também é pequenininha. Essas caminhonetes foram ganhando tamanho e aí ficaram nos tamanhos que são hoje, né? E elas continuam ganhando tamanho. Tem modelos que estão crescendo mais ainda. Então elas eram praticamente um carro de passeio com finalidade, né? Com função de carregar material. Então a Hilux antiga tu olha, ela é o tamanho de uma Saveiro. Não posso dizer se é a mesma, vamos dizer assim, mesma capacidade de carga, né? Porque eu nunca fui nesse detalhamento, mas ela era bem pequenininha. E eu já vi uma do lado da outra, né? Que tinha no prédio onde eu morava, parava uma Hilux pequena, né? Antiga, e parou perto uma Hilux nova. A antiga parece um chaveirinho da nova, né? A diferença de tamanho. E é o mesmo modelo de carro, né? Só gerações diferentes. Essa aqui é a Chevy Luve, Custom Chevy Luve. Esse aqui tem um motorzão, ó, que dá pra ver que é um V8, né? Porque tem 5 tomadas de ar ali das corpo de borboletas, né? As cornetinhas ali do corpo de borboletas. Tem 8, né? Uma para cada cilindro, ou seja, borboletas individuais. Na base nós temos Custom 72 Chevy Luve. Cadê o SKU? Não temos SKU. Teremos que buscar por nome. Custom 72 Chevy Luve. Apareceu aqui bem rapidinho. A nossa é a verde. Bom, achei aqui. Então, Custom 72 Chevy Luve, da linha básica de 2024. Ela é o número 118 de 250, da subsérie HW Hot Trucks, o número 6 de 10 na subsérie. O SKU dessa miniatura é o HTC 33, o casting que deu origem a ela é o DHP 17. Vamos para o cadastramento. A Sibeli apareceu ali, está dizendo que tem Camaro, Mod Speeder e Shelby Cobra. E aí o JJ falando da Ford Ranger antiga também era bem menor. Sim, a, as caminhonetes cresceram muito de tamanho. Cresceram muito de tamanho. Eu acho mais legal agora, né? Mas antigamente era bem pequenininha. Vamos pegar qual agora aqui? Vamos de outra caminhonete. A gente que tá com caminhonete, vamos pegar uma agora para mostrar, né? Uma que cresceu, né? Que a Silverado para nós já veio numa versão grande, né? Mas ela cresceu também. Aqui nós temos uma Silverado.
é 2019, Chevrolet Silverado, Trail Boss. Eu acho que essa caminhonete ainda continua em produção. A Trail Boss LT. Aí. Acho que é Beltec. Acho que é Beltec ali, não. O patrocínio, bandeira da Hot Wheels, logo da Chevrolet. É uma caminhonete bem grande essa aqui. Então, 1020 na porta. Eu não sei o que é a referência desse 1020. Aí na base ali, na base da porta, perto da caixa de ar, tá bem no meio da tela de vocês. Trail Boss. Depois no paralama dianteiro, BF Goldwich, que é o pneu. Na frente temos o logo da Chevrolet, mas não temos nenhum detalhamento de farol. O capô tem essas faixas aqui, faixas pretas com dourado e branco, fazendo um efeito com a pintura de fundo, né, que é um azul metálico muito bonito. E aqui, ó, parece ter umas faixas aqui. Vamos voltar depois nela. É só assim, impressão. Acho que é impressão. Porque ela tem parece ter umas faixas no teto. Então, do outro lado também repete o grafismo. Então, BF Goldwich, Trail Boss 1020, Chevrolet Beltec. E embaixo o relevo, na traseira, Chevrolet. Temos detalhamento aqui de sinaleiras, mas não temos de placa. Na traseira não temos nada dentro da caçamba. E na base, 19, Chevrolet Silverado Trail Boss LT. O SKU que deu origem a essa miniatura é o FJV 97. Vamos colocar ali na nossa base. Vamos fazer a busca pelo código. FJV 97. Para o cadastramento. Chegou ali, já o Cadastro. Boa noite, Cadastro. Chegou atrasado também? Não foi o único. Eu cheguei atrasado, mais outros também chegaram atrasados, não foi o único, tá? Então, hoje todo mundo se atrasando hoje. Vamos lá. 19, Chevy Silverado Trail Boss. Ela é da linha básica de 2025. Ela tem o número 152 de 250. Ela é da subsérie HW Dirt. Nessa subsérie, ela é o número 8 de 10. O SKU dessa miniatura é o HYY97. O casting que deu origem a ela é o FJV97. Então, cadastramento. E vamos para a próxima. Esse tá legal. Cara, eu gosto muito dessas caminhonetes. Essas caminhonetes grandes. Tem várias caminhonetes grandes. E elas muitas vezes vêm nos packs. Nos packs vem as caminhonetes legais. Vou mostrar aqui. Vou pegar toda a câmera ampla, tá? Olha só, dessas que estão na tela aqui, ó. Olha essa aqui, a pintura dessa. É praticamente um quadro. Ela veio em pack. Pack de 5, 2023. Vamos puxar aqui. Onde que ela tá? Lá. Ela já foi mostrada aqui na outra. Olha só.
Olha essa pintura. É praticamente um quadro aqui, ó. Eu acho muito legal essa caminhonete. Vamos lá, botar ela de volta. Agora vamos para... Tá a câmera aberta? Tá. Agora temos aqui um Chevelle SS 64. Nós mostramos aqui o branco em outra live. Agora aqui é a versão amarela. Branco não, o vermelho com branco. Um vermelho com branco e agora um amarelo com preto. Esse Chevelle, né? Eu acho muito legal. É um modelo de carro muito legal mesmo. Bandeira da Hot Wheels na traseira. Eu gosto desses carros que são, parecem coupé, né? Que eles não têm a coluna central ali. Eles têm a dianteira, a traseira, que seria a coluna A, não, e a C, se eu não me engano. Acho que não tem a C, que é essa aqui bem na porta, né? Então, eu acho muito legal. A porta não tem moldura. Pelo menos não parece ter aqui nesse carro. Eu acho que é um diferencial nesses modelos, não é todo modelo que tem. A inscrição Chevelle agora. Vamos ver quanto está o tempo, porque se tiver pouco tempo, nós vamos ter um bônus hoje. Então, aqui na base, 64 Chevelle SS. Então, não saiam, porque vai ter um bônus hoje. Eu acho que vai valer a pena. Vamos colocar aqui na base e vamos fazer o cadastramento. Aqui, 64. Botei o número errado e não ia achar o carro. Agora sim. Vamos para o cadastramento. Bom, 64 Chevelle SS. É da linha básica de 2024. O número dessa miniatura é o 157 de 250. Da subsérie Muscle Mania. Número 2 de 5. O SKU dessa miniatura é o HTD 79 e o casting que deu origem a ela é o V5290. Cadastramento. E pegar a próxima. Bom, com qual nós terminamos? Vamos pegar a caminhonete agora. Uma 52 Chevy.
Esse estilo de caminhonete é muito legal. É um estilo que não volta mais, né? Todo desenhado, com a caçamba para dentro, né? A caixa de rodas é para fora, as caminhonetes novas, aquela área da caçamba ela é incorporada, o paralama é incorporado, a caçamba aumenta um pouquinho a área de carga. O mesmo vale para frente aqui, a lateral do carro ela vai até a saída, não tem mais o paralama para fora, então o carro ficou mais largo. Esse estilo não volta mais. E é difícil ver os carros nesse estilo hoje em dia. Tem que o paralama bem proeminente e a caçamba vai ficar para dentro. As de agora, a caçamba vai ficar alinhada com essa lateral aqui e se ganha uma área de carga, né? Antigamente não. Então essa mudança aqui, ela não tem mais. Não tem mais carros com essa estrutura. Talvez um ou outro modelo perdido por aí, né? Desses carros mais atuais, mas na grande maioria não faz mais assim. Então passei direto aqui. Hot Wheels, partes e reparo. Então peças e reparação, né? Seria um carrinho de serviço, né? De uma oficina. Na frente não temos detalhamento. Aí esse gráfico verde com dourado no teto. Na caçamba não temos nada. Repete o mesmo grafismo do outro lado. Vai ter um machucadinho ali na miniatura. Provavelmente de raspar na cartela, né, no transporte. Que esse lado é o que fica encostado na cartela, né? Na traseira não temos detalhamento. E na base temos 52 Chevy. E não temos SKU. Vamos buscar por nome. 52 Chevy. Câmera certa, tá. Então agora aqui, ó, 52 Chevy, da linha básica de 2024. Ela é o número 139 de 250 da subsérie HW Hot Trucks. Ela é o número 8 de 10 na subsérie. O SKU dessa miniatura é o HTC 36. O casting que deu origem a ela é o CFJ 21. Vamos cadastrar. E vamos para a última miniatura pré-selecionada. Mas como eu disse, teremos um plus ali, né? Vamos ver as mensagens. Essa depois eu vou ver se acho no site. Aí o Kadaj também. Galera, deixar like, compartilhar, se inscreve aqui assim. Obrigado pela lembrança, Kadaj. Se puder, o pessoal deixarem um like, compartilhar a live e ativar as notificações ali, que é o sininho, agradeço, ajuda bastante aqui, né? Principalmente para mostrar para o YouTube que esse material que a gente apresenta aqui é interessante para um segmento, né? Que no nosso caso, do colecionismo. Vamos para a última pré-selecionada. A câmera está certa? Que nós temos esse Corvette. Então aqui, ó, o Stingray Corvette 72. Essa miniatura aqui, nessa cor, ficou muito bonita.
Na câmera de detalhamento nós vamos poder ver com bem aproximado aqui como é que ela ficou muito legal. E mostrar uma diferença, porque ela tem uma funcionalidade que está presente em algumas variações desse modelo. Que agora eu já mostro quando a gente virar a miniatura. Então, um vermelho bem bonito, um vermelho bem vivo, né? Com detalhes em cromado, então combina o vermelho com cromado, a bandeirinha da Hot Wheels em prata na traseira. Aí esse desenho desse Corvette que é muito bonito. Mas a silhueta dele é muito bonita. Aí nós temos aqui Stingray. Opa. Ó, Stingray na lateral, aí tem um efeito ali da grade em prata. Agora na frente nós temos o quê? Temos o para-choque cromado e temos os faróis aqui, que os faróis são levantados, ó. Tá vendo? Então, esses faróis, dependendo da versão, a gente consegue iluminar a base e esses faróis acendem. Agora eu já mostro onde é que se faz e em qual miniatura se faz. Então aqui Stingray, repete o mesmo grafismo do outro lado. Na traseira, vou aproximar bem aqui, ó. Stingray. Eu não consigo aqui verificar o que está escrito acima ali da placa. Eu consigo ver, ler, identificar, definir o Stingray. O resto eu não consigo na minha tela aqui. Então, nós temos Corvette bem no centro e as sinaleiras ali marcadas. Agora, pessoal, na base, vamos ver o que tem diferente aqui, ó. Então nós temos Corvette Stingray conversível, o índice HKG 60. E agora aqui, ó, bem no centro aqui, ó, vocês podem ver que está machucadinho. Aqui, dependendo da versão, ela é da cor do acrílico aqui de cima. Então, no momento que se ilumina aqui com uma lanterna, com a própria lanterna do celular, a luz corre e ela ilumina todo o acrílico, que inclusive é o farol. Então o farol acende, dá o efeito como se ele tivesse aceso esse farol. Só que essa versão aqui não tem, ó. Ela é preta, é uma placa preta. São algumas versões que possuem esse recurso. Eu tenho duas, se eu não me engano, mas eu não sei se elas estão abertas. Eu vou confirmar ali. Vou confirmar. Para ver se estão abertas. Vamos ver aqui. As duas abertas que eu tenho também tem essa proteção preta, né? Estão na fila as que têm o espaço para iluminação. É um efeito bem legal. Se eu não me engano, é a versão branca e a versão azul, que agora a gente mostra no aplicativo ali. E a gente mostra no aplicativo e já... Vamos ver aqui o SKU. HKG 60. HKG 60. Vamos puxar a nossa, que é de 2024. Correto? Tá. Então, 72, Stingray convertível, ou seja, Stingray conversível, da linha básica de 2024. Ela é o número 47 de 250, da subsérie Factory Fresh. O índice na série é a 5 de 10. O SKU dessa miniatura é o HTD 09 e o casting é o HKG 60.
Vamos cadastrar ela e mostrar as variações. Então aqui é o que eu disse, ó. A cinza que nós mostramos, ela é preta embaixo, e agora aqui é a branca. Não sei se eles mostram, eles não vão mostrar a base. Então se vocês repararem ali, o farol é azul, o vidro dele é azul, e aí nesse caso aqui, nessa versão, em vez de ter a plaquinha preta, a plaquinha é azul. E aí quando se ilumina, o farol acende. O mesmo vale para essa aqui, ó, 2023. Que ela também tem a plaquinha embaixo azul e permite fazer a iluminação. As outras versões não têm esse recurso. A vermelha não tem, a dourada não tem. Essa verde eu não sei porque eu não achei ela. Essa eu não achei. Ah, é 2026, é multipack novo agora. Essa aqui eu não sei se ela tem o recurso, tá? As outras eu tenho certeza que não tem por causa que eu tenho elas aqui, né? Então, cadastrei. Bom, pessoal, agora vamos fazer o seguinte. Vamos para o bônus. Que não estava programado, mas sempre quando tem algo novo, né, chegando, a gente tentar mostrar em primeira mão. Então vamos mostrar aqui câmera aberta. Mostrar umas coisinhas novas, uns brinquedinhos novos que chegaram. Aqui. Uma mini GT, Nissan GTR, Nismo. Vamos puxar no detalhamento. Se eu consigo essa altura de câmera. E pelo blister, tá? Que o blister não permite que a gente veja os detalhes direito. Eu tenho uma limitação aqui de ângulo. Vamos fazer o seguinte, vamos afastar a câmera para eu ganhar um ângulo aqui para eu poder me exibir direito. Então, os faróis de acrílico, né, como as outras. Essa traseira aqui. Miniatura muito, muito bonita. Bom, essa é uma. Vamos para a próxima. Na aberta. Aqui um Toyota Supra Liberty, né? Liberty Works, né? Vermelho e branco. Muito. Assim, falar que é muito bonito é, é ser repetitivo, né? Mas realmente é. São miniaturas fora do padrão, né? Essas mini GTs são fora do padrão. Vamos para o detalhamento dela. Detalhe de roda, pneus, detalhezinhos. As impressões, ó, extremamente definidas, ó. São bem pequenininhas, estão extremamente definidas. Isso é um padrão de qualidade que a Mini GT aplica nas miniaturas que é fora do normal. Na frente aqui. Aqui na frente a gente não consegue mostrar direito, porque tem o blister é o foco da câmera, ela acaba se perdendo. Aqui que é retinha eu consigo pegar. O espelho, aquele detalhezinho do espelho. Na traseira. Aqui na diagonal acho que eu consigo pegar alguma coisa. Então, a gente não consegue mostrar direito por causa
do blister, né? É uma miniatura muito bonita mesmo. Já temos, vou voltar aqui, tem mais outra. Agora aqui um Honda Civic Type R. Vamos para o detalhamento. Aqui, os faróis em acrílico. Isso aqui eu acho fantástico, esse recurso da MGT. O farol é acrílico, não é pintado. O detalhamento dessa pintura assim, é fora do padrão. São miniaturas que têm uma qualidade de acabamento muito, muito, muito boa. Ó, sinaleira em acrílico ali. Esse aqui é o Pace Car, logo da Shell. Não vai conseguir mostrar direito. Honda no vidro. No outro vidro também. Vamos ver aqui à frente. A gente consegue mostrar. Tá? Vamos para a visão aberta. E agora, para mim, a mais especial de todas. Então, não estranhem se por acaso acontecer alguma coisa diferente na live. Mas, enfim, né? A McLaren do Senna. McLaren não, Mercedes do Senna. Bom, essa Mercedes aqui, para quem não sabe, ela foi utilizada numa corrida no início dos anos 80, onde a Fórmula 1, né, uma ação promocional da Mercedes, reuniu os pilotos campeões de Fórmula 1, de várias gerações, inclusive os atuais. Botaram todos no mesmo circuito com carros exatamente iguais. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Senna não teria sido convidado inicialmente, ele teria assumido a vaga de alguém, eu não sei exatamente esse detalhe, mas ele foi lá e correu. Ele correu, deu melhores voltas, assim como as voltas, vários pilotos fizeram melhores voltas, assim, em cada volta teve alguém, só que a regularidade e constância do Senna, que é uma marca registrada dele, fez com que ele ganhasse a corrida. Então ele não ganhou a corrida com carros diferentes, onde poderia ter uma vantagem de um carro melhor construído, melhor ajustado. Os carros eram todos iguais, todos campeões do mundo, pilotos campeões do mundo, e ele ganhou deles. Tá? Ah, tinha veteranos, sim, tinha os veteranos, os mais velhos, mas tinha os atuais campeões do mundo. Caras que estavam em forma, pilotos sensacionais, ele ganhou deles. Em igualdade de condições, ele ganhou dos campeões do mundo. Então, assim, essa corrida ficou emblemática. E esse carro, o número 11, foi o que o Senna utilizou, tá? A Mercedes 11 dessa corrida. Que são todos carros iguais, muda o nome. Essa aqui é a do Senna. Bom, então vamos para a aproximação. Aqui, escrito Senna, tá? Vocês podem ver ali dentro. Ela tem um piloto, são poucas miniaturas que tem um piloto. Então aqui está aqui, ó, o piloto com o macacão, com o capacete, né? O Senna aqui dentro. Então para quem é fã, isso aqui é uma miniatura muito especial. Para mim ela é muito especial. Muito especial. É difícil de falar, né? Mas, enfim, eu já pedi desculpa antes, né? Mas, bom, Mercedes totalmente detalhada, com farol, com grade. O logo da Mercedes, olha bem no centro da tela lá, ó. Aquele loguinho da Mercedes lá, ele em alto relevo, está ali realmente. Não é uma pintura, ele está ali. Vamos ver aqui de lado, se a gente consegue pegar bem no centro da tela ali, ó, o loguinho. Ó. Ou seja, é um detalhe de detalhe nessa miniatura.
É lá o logo no capô. Não vou conseguir focar. Consegui focar. O logo do capô. Então essa miniatura aqui é fantástica. O nosso, né, maior piloto, né, que tem para mim é o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 e talvez de todas as categorias, né? Podem ter pilotos com mais títulos, pode ter mais, o melhor de todos, para mim foi ele. Ele é ídolo dos melhores pilotos. O Hamilton, 7 títulos, se eu não me engano, 7, 8, não sei, 7. Nem sei quantos tem o Hamilton, ganhou um monte, mas enfim, eu não acompanhei mais a Fórmula 1. Para mim, a Fórmula 1 praticamente encerrou depois do acidente, né? Então, o Senna é o ídolo do Hamilton. Para vocês terem noção do peso que esse cara é e o que ele representou nas novas gerações, que tentam comparar qualquer piloto novo com ele. Nenhum piloto novo chega aos pés do que era o Senna, do que foi o Senna, do que ele representa para o esporte mundial, da constância, regularidade que ele tinha. Nenhum chega perto. Nenhum, absolutamente nenhum. Não que os outros não fossem bons, mas o Senna era extraordinário. Então, como eu disse, miniatura especial, muito especial, edição de colecionador, principalmente de quem acompanhou, levantava de madrugada para assistir as corridas, torcia, vibrava, né, por cada conquista, cada vitória, cada, né, bom, enfim, eu não posso falar muito. Né? Bom, mas enfim, não tinha como deixar de mostrar para vocês. E essa aqui para mim é uma coleção, uma miniatura obrigatória que a gente deveria ter nas nossas coleções, tá? E eu consegui a minha, vou guardar com muito carinho ela. Tá bom, pessoal? Vou deixar ela aqui. Vou botar para a câmera aberta e vamos encerrar a live de hoje com o Senna ali. Tá. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Mas é isso. Valeu.